Existe algo além da morte? Essa pergunta assombra a humanidade desde o início da nossa consciência. E por milhares de anos a resposta pareceu óbvia. A morte é o fim absoluto, irreversível, final. Mas e se eu te dissesse que essa verdade absoluta é uma mentira? Neste exato momento, existem criaturas neste planeta que estão provando que a morte não é o que pensamos. Animais que morrem completamente, coração parado, sangue congelado, células desligadas e depois voltam. Não estamos falando de coma, estamos falando de morte real, biologicamente confirmada, seguida de ressurreição. A ciência documentou esses casos, filmou, analisou em laboratórios. E mesmo assim, muitos pesquisadores admitem, nós ainda não entendemos completamente como isso é possível. Porque esses animais não deveriam existir. Eles quebram as regras fundamentais da biologia. Você está prestes a entrar no lado oculto da natureza. Um lugar onde a linha entre vivo e morto se dissolve. Onde criaturas microscópicas sobrevivem no vácuo do espaço. Onde rãs congelam sólidas como pedra e depois acordam na primavera. Onde a imortalidade não é ficção, mas fato científico documentado. Bem-vindo aos imortais. Bem-vindo ao maior mistério do reino animal. Nas profundezas do oceano, nada lentamente a Turritopsis dohrnii, conhecida como a água viva imortal. Com apenas 4,5 milímetros de diâmetro, transparente e delicada. Mas dentro desse corpinho minúsculo está acontecendo algo que desafia tudo que a biologia nos ensinou. Quando ela envelhece ou quando sofre algum ferimento grave, ela não morre. Ela volta a ser jovem. Imagine você com 80 anos e de repente suas células decidem retroceder. Você volta aos 40, depois aos 20 e finalmente você se torna um bebê novamente. Parece loucura, mas é exatamente isso que ela faz. O processo se chama transdiferenciação celular. Quando a água viva envelhece, ela desce ao fundo do oceano, se fixa em uma superfície, e suas células adultas especializadas começam a se reprogramar. Voltam a ser células-tronco. Em dias, a água viva adulta se transforma em um pólipo, a forma jovem. É como renascer de si mesma. Tecnicamente, se nada a matar, a Turritopsis dohrnii poderia viver para sempre. Imortalidade biológica, real, documentada. Você já sabia disso? Pesquisadores sequenciaram o genoma completo dela em 2014. Descobriram que genes de reparo de DNA, proteção celular e longevidade estavam todos altamente ativos. Muito mais que em qualquer outro animal. Isso levanta uma questão. Se a natureza já criou um animal imortal, por que nós envelhecemos e morremos? Será que existe algo no nosso DNA adormecido, esperando ser ativado? A Turritopsis dohrnii não sabe que é imortal. Ela simplesmente existe, flutuando no oceano. Mas para nós, ela representa a prova de que a morte não é inevitável. Que a biologia pode ser hackeada. Agora vamos para um mundo microscópico. É aqui que vive possivelmente o animal mais resistente da Terra. Seu nome? Tardígrado. Também conhecido como urso d'água. Mede entre 0,3 e 0,5 milímetros. Tem 8 pernas atarracadas. Move-se lentamente como um ursinho de pelúcia microscópico. Mas não se deixe enganar. O tardígrado é uma máquina de sobrevivência que desafia todas as expectativas. Temperaturas. Cientistas testaram tardígrados a 272 graus Celsius negativos, quase o zero absoluto. Sobreviveram. Testaram a 150 graus positivos. Sobreviveram. Pressão. 6.000 vezes a pressão atmosférica normal. Sobreviveram. Radiação. Doses 1.000 vezes maiores que matariam um humano. Sobreviveram. Mas o teste mais insano aconteceu em 2007. A Agência Espacial Europeia levou tardígrados ao espaço, diretamente no vácuo, sem ar, sem pressão, expostos à radiação cósmica. Você sabe o que acontece com um ser vivo no vácuo? Morte instantânea, mas os tardígrados sobreviveram.
dias no espaço. Voltaram à Terra, foram reidratados e acordaram. Como? O processo se chama criptobiose. Quando as condições ficam extremas, o tardígrado expulsa toda a água do corpo. Ela é substituída por trealose, um açúcar protetor. Ele se encolhe, vira uma bolinha dura e desliga completamente. O metabolismo cai para 0,01% do normal, sem respiração, sem batimentos. Nesse estado, pode ficar por décadas. O recorde documentado, 30 anos em criptobiose. Depois, foi reidratado e acordou. 30 anos praticamente morto. E depois, voltou à vida. Pesquisadores descobriram que tardígrados têm genes únicos. 17% do DNA deles vem de outras espécies. Bactérias, plantas, fungos, transferência horizontal de genes. Como se tivessem roubado superpoderes genéticos. Será que isso realmente é só instinto? Hoje existem mais de 1.300 espécies de tardígrados, em todos os continentes, no topo de montanhas, nas fossas oceânicas, em desertos, e provavelmente no telhado da sua casa, invisíveis e virtualmente imortais. Vamos para o Alasca, para as florestas geladas onde o inverno é mortal. Temperaturas despencam para 40, 50 graus abaixo de zero. E existe uma criatura aqui que abraça a morte. Todo inverno, ela se deita no chão da floresta e simplesmente morre. Coração parado, sangue parado, cérebro sem atividade. Até 70% da água no corpo vira gelo sólido. Seu nome é rana silvática, a rã da madeira. Quando a água congela, ela se expande. Cristais de gelo perfuram membranas celulares, destroem tecidos. É por isso que o congelamento é letal, mas a rã da madeira congela e sobrevive. Antes do inverno, quando as primeiras ondas de frio começam, o fígado dela produz quantidades enormes de glicose e libera na corrente sanguínea. A concentração aumenta até 200 vezes o normal. Essa glicose age como anticongelante natural. O gelo se forma entre as células, nos tecidos, mas dentro das células, onde o DNA está guardado, a glicose mantém tudo protegido. O coração continua batendo até o último momento, bombeando glicose. E então, para. Silêncio, escuridão, morte. Ela fica assim por meses. Se você a encontrasse, pareceria morta, dura, fria, sem sinais vitais. Mas quando a primavera chega, o gelo derrete. E o coração começa a bater novamente, fraco no início, irregular. Mas então vem o segundo batimento, e o terceiro. O sangue circula, o cérebro reativa e a rã abre os olhos, completamente funcional, sem danos cerebrais, sem falência de órgãos, e vai fazer isso de novo no próximo inverno. Essa rã morre e ressuscita todos os anos. Para ela, a morte não é o fim, é apenas o inverno. Você já sabia que isso era possível? Pesquisadores estudam os mecanismos dela para aplicações médicas. Imagine órgãos para transplante preservados por meses. Pacientes críticos em animação suspensa durante transporte. Astronautas hibernando em viagens espaciais. A rã da madeira prova que é possível. Agora vamos descer. Para túneis escuros, apertados, sufocantes. Lugares onde o oxigênio é tão escasso que você desmaiaria em minutos. E é aqui que vive o Heterocephalus glaber, o rato toupeira pelado. Ele é feio, pele rosa enrugada, completamente careca, dentes gigantes fora da boca, olhos minúsculos, mas não julgue pela aparência. Porque ele é uma maravilha biológica que quebrou tantas regras que os cientistas ainda tentam entender. Primeira anomalia: oxigênio. Nos túneis profundos, o oxigênio pode cair para 3% a 7%. Se você entrasse lá, perderia a consciência em segundos. Danos cerebrais em minutos, morte em menos de 10 minutos. Mas o rato toupeira pelado simplesmente continua vivendo. E mais, experimentos mostraram que ele sobrevive até 18 minutos em 0% de oxigênio. Zero. Como? Ele muda o metabolismo. Para de usar glicose, que requer oxigênio, e começa a usar frutose, como uma planta. Nenhum outro mamífero faz isso.
e o cérebro dele entra em animação suspensa, preservando-se até que o oxigênio volte. Segunda anomalia: dor. Ele não sente dor como outros mamíferos. Você pode queimá-lo com ácido e ele mal reage. Por quê? Nos túneis, o dióxido de carbono se acumula e causa dor, mas ele vive lá. Então a evolução desligou a resposta à dor por CO2. E no processo, desligou muitos outros tipos de dor também. Terceira anomalia: câncer. Em décadas de pesquisa, com milhares de indivíduos observados, nenhum caso espontâneo de câncer foi documentado. Eles têm ácido hialurônico de alto peso molecular que impede células de se dividirem descontroladamente. Quarta anomalia: longevidade. Ratos normais vivem 2 a 3 anos. O rato toupeira pelado pode viver mais de 37 anos. E não apenas vivem mais, envelhecem mais devagar. Um de 30 anos tem a mesma saúde que um de 5 anos. E tem mais: estrutura social. Eles vivem em colônias com até 300 indivíduos, em sistema de castas. Existe uma rainha que é a única permitida a se reproduzir. Todos os outros são estéreis e trabalham a vida toda sem nunca se reproduzir. É um sistema eusocial, como abelhas, mas em um mamífero que sobrevive sem oxigênio, não sente dor, não tem câncer, vive décadas e funciona como uma mente coletiva. Isso não deveria existir. Coincidência? Ou a evolução muito mais criativa do que imaginamos? Sibéria. Profundezas do permafrost. Solo que permanece congelado há milhares de anos. Em 2018, cientistas russos extraíram núcleos de gelo datando de mais de 40 mil anos. Esse gelo foi formado quando mamutes ainda caminhavam, quando neandertais existiam. E dentro desse gelo, completamente congelados, estavam vermes microscópicos, nematódeos. Levaram as amostras para o laboratório. Começaram a descongelar, esperando encontrar apenas cadáveres fossilizados. Afinal, 40 mil anos congelado, nada poderia sobreviver. Errado. Quando o gelo derreteu, os vermes começaram a se mover. Depois de 40 mil anos, quando esses vermes congelaram, a humanidade estava na Idade da Pedra. Não havia agricultura, não havia cidades. E agora, descongelados em um laboratório moderno, eles simplesmente acordaram. Como? Anidrobiose, vida sem água. Eles expulsam a água, aumentam açúcares protetores, desligam o metabolismo. Nesse estado, não há envelhecimento. O tempo literalmente para. E quando as condições melhoram, acordam. Mas o DNA, ácidos nucleicos degradam com o tempo. Mas o DNA desses vermes de 40 mil anos estava intacto, funcional. Eles têm mecanismos de reparo de DNA extremamente eficientes que protegeram a informação genética por milênios. E não foi só um, múltiplos indivíduos de diferentes profundidades, de diferentes épocas. Alguns com apenas 32 mil anos, outros com mais de 42 mil. Todos acordaram, como se 40 milênios fossem irrelevantes. Perspectiva: a expectativa de vida humana é cerca de 80 anos. Em toda a história registrada, 5 mil anos, gerações viveram e morreram. Impérios subiram e caíram. E esses vermes estavam lá antes de tudo isso, e agora estão vivos, nadando em uma placa de Petri. Isso levanta questões. Se vermes podem sobreviver 40. E por 0 anos no gelo, o que mais está esperando? O permafrost está derretendo agora, e dentro dele há micro-organismos, vírus, bactérias, que estavam dormentes desde antes da civilização humana. Se organismos podem sobreviver 40 mil anos e depois acordar, talvez a vida não precise de condições perfeitas. Talvez ela só precise de uma chance. E então, explode de volta à existência. África. Regiões onde a seca não é uma estação, é uma sentença de morte. Rios e lagos evaporam completamente por meses. O chão racha. Tudo que depende de água morre, ou deveria. Mas existe um peixe que sobrevive até 6 meses completamente fora d'água. Enterrado na lama seca, sem oxigênio.
sem hidratação, até que a chuva volte, e então acorda e volta a nadar. Seu nome é peixe pulmonado africano, da família Protopteridae. Ele respira ar, tem pulmões. Se você impedi-lo de subir à superfície, ele vai se afogar. Um peixe que se afoga. Quando a água desaparece, ele se enterra. Cava um buraco na lama úmida, se enrola em posição fetal e espera. À medida que a lama seca e endurece, ele secreta um muco que cobre o corpo. Esse muco forma um casulo protetor. Por fora, endurece como argila. Por dentro, a umidade mantendo a pele hidratada. Ele entra em estivação, hibernação para clima quente. O metabolismo desacelera. A frequência cardíaca cai. A respiração se torna mínima. Ele deixa um pequeno túnel de ar conectando sua boca ao exterior. E espera. Semanas, meses, até 6 meses ou mais. Durante esse tempo não come, não bebe, vive das reservas de gordura e transforma a amônia tóxica em ureia, que pode tolerar em concentrações maiores. Quando a chuva volta, as gotas penetram na lama. O muco se dissolve. E lá dentro, depois de meses praticamente morto, o peixe sente a mudança. O metabolismo acelera. O coração bate mais rápido. Ele quebra o casulo e emerge. Fraco, magro, mas vivo. E em horas está nadando, pronto para se reproduzir. Esse peixe carrega adaptações que permitiram aos vertebrados sobreviver em condições extremamente variáveis há 400 milhões de anos. Ele é uma relíquia viva da transição da água para a terra. Pesquisadores descobriram que, enquanto estão em estivação, eles ainda têm algum nível de consciência. Se você fizer barulho muito alto perto do casulo, há atividade cerebral. Eles sabem que algo está acontecendo. Durante meses, enterrado em um casulo, o peixe pulmonado está esperando. Consciente de alguma forma. Para nós, isso seria tortura, mas para ele é sobrevivência. É normal. Agora olhe para o céu, imagine correr uma maratona. Exaustivo. Agora imagine correr 42 maratonas seguidas, sem parar, sem dormir, sem comer, por 11 dias consecutivos. Impossível. Existe um pássaro que faz exatamente isso. Todo ano, seu nome é maçarico de cauda barrada, Limosa laponica baueri. Todo ano esses pássaros voam do Alasca até a Nova Zelândia, aproximadamente 11 mil quilômetros, sem parar, sem pousar, sem descansar, voando continuamente dia e noite por 9 a 11 dias. Em 2007, uma fêmea batizada de E7 voou 11.680 quilômetros em apenas 8 dias. 8 dias sem parar, atravessando o Pacífico, onde não há lugar para descansar. Se ela parasse, afundaria e morreria. Como? Nas semanas antes da migração, ele entra em hiperalimentação. Come freneticamente, acumulando gordura. Dobra de peso, chega a 55% gordura. E então, órgãos não essenciais para o voo começam a encolher. O fígado diminui. O intestino atrofia. O corpo se recicla, convertendo tecidos em combustível. Os músculos do peito aumentam. O coração cresce. E então ele decola e voa. Durante o voo, queima gordura a uma taxa impressionante, mas a eficiência é extraordinária. O formato das asas, a aerodinâmica, a altitude, tudo otimizado. Mas e o sono? Humanos privados de sono começam a ter alucinações depois de 2, 3 dias. Então, como ele voa por 11 dias sem dormir? Estudos sugerem sono unihemisférico, dormindo com metade do cérebro de cada vez. Ou microsono, períodos de segundos de descanso cerebral durante voo planado. E ele não bebe água. Sobrevive com água metabólica, água produzida pela queima de gordura. E a navegação? Como ele sabe para onde ir no meio do oceano vazio? Pássaros migratórios usam o campo magnético da Terra, a posição do Sol, estrelas. Tem uma proteína nos olhos chamada criptocromo, que detecta campos magnéticos. Literalmente, veem as linhas magnéticas como um GPS biológico. Quando chegam à Nova Zelândia, pousam, exaustos, tendo perdido metade do peso corporal. Descansam,
comem e meses depois fazem a mesma jornada de volta, ano após ano. Você já sabia que isso estava acontecendo? Que agora mesmo sobre o Pacífico existe um pássaro voando há 6 dias consecutivos? Será que isso realmente é só instinto? Agora vamos falar de algo que parece ficção científica, de um animal que rouba a capacidade de fotossíntese, Elysia chlorotica, uma lesma do mar, pequena, verde esmeralda brilhante. Ela faz fotossíntese, como uma planta, um animal, fazendo fotossíntese. Quando jovem, ela se alimenta de algas. Usa uma estrutura chamada rádula para perfurar as células e sugar o conteúdo. Mas em vez de digerir os cloroplastos, ela os preserva, absorve e incorpora as próprias células. E então, os cloroplastos roubados continuam funcionando dentro das células da lesma, capturando luz solar, produzindo açúcar, gerando energia, por meses. Mas cloroplastos precisam de instruções genéticas da planta para funcionar. Então, como a lesma os mantém funcionando? Ela roubou os genes também. Pesquisadores descobriram que ela tem genes de algas integrados ao próprio DNA nuclear. Transferência horizontal de genes. Cada nova geração de lesmas nasce com genes de planta no DNA. Quando uma jovem lesma come algas pela primeira vez e absorve cloroplastos, seu corpo já tem as instruções genéticas prontas para mantê-los funcionando. Depois de acumular cloroplastos suficientes, a lesma pode parar de comer completamente. Ela se posiciona em águas rasas ensolaradas e faz fotossíntese por meses, vivendo de luz solar, como uma planta, mas ainda sendo um animal. Isso quebrou a divisão fundamental entre animais e plantas. Ela é híbrida, animal-planta. E isso nos faz questionar: quão firmes são as fronteiras entre os reinos da vida? A Elysia chlorotica desafia nossas categorias. Tem DNA animal, comportamento animal, mas também tem DNA de planta, organelas de planta, realiza processos metabólicos de planta. Então, o que ela é? A natureza não se importa com nossas categorias. Experimenta, mistura, cria combinações que não deveriam existir. Fundo do oceano. Existe uma criatura que pode viver mais de 200 anos. E a parte mais perturbadora: ela não envelhece. O ouriço do Mar Vermelho, Mesocentrotus franciscanus. Esse animal espinhoso esconde um dos segredos mais perturbadores da biologia: envelhecimento negligenciável. Pesquisadores descobriram: um ouriço de 100 anos tem aproximadamente a mesma saúde, mesma taxa de reprodução, mesma vitalidade que um de 10 anos. Não há declínio detectável. Cientistas dataram alguns indivíduos com mais de 200 anos. Existem ouriços vivos hoje que estavam lá quando Napoleão governava a França. Como? Primeiro, reparo celular contínuo. Sistemas de reparo de DNA extremamente eficientes que funcionam perfeitamente durante toda a vida. Segundo, manutenção dos telômeros. Tem altos níveis de telomerase, que reconstrói os telômeros continuamente. Terceiro, resistência ao câncer. Mecanismos de supressão tumoral extremamente robustos. Quarto, regeneração contínua. Tecidos em constante renovação. Um ouriço de 200 anos não tem células de 200 anos. Tem células jovens que foram substituindo as antigas ao longo do tempo. O que mata os ouriços não é envelhecimento, é predação, doenças, mudanças ambientais, mas não velhice. Se você pudesse protegê-lo de todas as ameaças, teoricamente ele poderia viver para sempre. E não é só ele. Alguns tubarões da Groenlândia vivem 400 anos. Certas tartarugas gigantes vivem 150 plus anos sem sinais de envelhecimento. Algumas baleias podem viver 200 anos. Há esponjas datadas com mais de 10.000 anos. Imortalidade biológica não é tão rara. É uma estratégia evolutiva que surgiu independentemente em múltiplas linhagens. O envelhecimento não é inevitável. Por que nós envelhecemos?
Humanos evoluíram em ambientes onde viver até os 40, 50 anos já era uma conquista. A seleção natural otimizou nossos corpos para esse período. Depois, a evolução não se importa. Mas pesquisas estão acontecendo agora. Ouriços do mar são parte fundamental desses estudos, porque eles provam que é possível, que a natureza já resolveu o problema do envelhecimento. Agora vamos entrar em território que parece ficção científica. Um animal que pode editar sua própria informação genética em tempo real, enquanto vive. Polvos. Em 2015, pesquisadores fizeram uma descoberta chocante. Polvos editam seu RNA de forma extensiva. Em animais normais, DNA, RNA, proteína, processo rígido, imutável. Mas polvos pegaram esse sistema e hackearam. Eles usam edição de RNA em uma escala nunca vista. Tem enzimas que vão até o RNA e mudam letras específicas. O resultado, a proteína final pode ser completamente diferente da que o DNA originalmente codificava. Mais de 60% dos genes codificadores de proteínas em polvos sofrem edição de RNA. Para comparação, em humanos, menos de 1%. Para que usam isso? Adaptação extremamente rápida a mudanças ambientais, especialmente temperatura. Polvos podem editar o RNA, que produz proteínas, ajustando-as para funcionar melhor na temperatura atual. É um código genético dinâmico que se adapta em tempo real. Não precisam esperar gerações para mutações benéficas. Fazem microajustes imediatamente, mas há um custo. O DNA de polvos evolui muito mais lentamente que o de outros animais, porque a seleção natural está agindo na edição de RNA, não no DNA. Trocaram evolução lenta por adaptabilidade rápida. E tem mais. Cada célula pode estar fazendo edições diferentes. O polvo é um mosaico molecular. Diferentes partes do corpo usando versões diferentes das mesmas proteínas. Essa capacidade se estende ao cérebro. Polvos são incrivelmente inteligentes e parte dessa inteligência pode vir da edição de RNA no sistema nervoso, criando diversidade neurológica. Isso poderia ser usado em humanos? Terapias genéticas futuras? Já estamos tentando, mas é extremamente complexo. Polvos evoluíram esse sistema ao longo de milhões de anos com mecanismos de controle. Mas o fato de que é possível que existe um animal fazendo isso naturalmente, significa que não é ficção. E talvez, em décadas, possamos usar esse conhecimento. Por enquanto, permanece no reino dos polvos. Criaturas com 3 corações, sangue azul, tentáculos com suas próprias mentes. E que reescrevem o próprio código genético em tempo real. Aqui estamos, depois de viajar do oceano ao espaço, do microscópico ao massivo. E o que descobrimos? Que a vida é infinitamente mais estranha, mais resiliente, mais impossível do que imaginamos. Uma água viva que reverbe o envelhecimento. Um tardígrado que sobrevive no espaço. Uma rã que morre completamente todo inverno. Um rato que vive sem oxigênio. Um verme que dormiu 40 mil anos. Um peixe que se enterra vivo. Um pássaro que voa 11 dias sem parar. Uma lesma que vive de luz solar. Um ouriço que vive centenas de anos. E um polvo que reescreve o próprio código genético. E essas são apenas as que conhecemos. Quantas outras estão lá fora, fazendo coisas que nem conseguimos imaginar? Cada uma prova algo. Os limites que achamos absolutos são apenas sugestões. Morte não é inevitável. Envelhecimento não é obrigatório. Oxigênio não é essencial. A genética não é destino. Nós humanos, com toda a nossa tecnologia, somos extremamente limitados biologicamente. Mas esses animais provam que tudo isso é possível. Não é mágica, é biologia. É evolução encontrando soluções. Talvez o maior mistério seja: por que a evolução não fez isso com mais frequência? A resposta: essas limitações funcionam. Para a maioria das espécies, viver rápido e morrer jovem é viável.
Mas sob condições específicas, a evolução cria sobreviventes extremos. E isso levanta a questão final. Se pudéssemos entender completamente esses mecanismos, o que faríamos com esse conhecimento? Já estamos começando. Pesquisas sobre telomerase, estudos sobre criptobiose, investigações sobre edição de RNA. A fronteira entre ficção científica e ciência real está se dissolvendo. Mas mesmo que nunca usemos esse conhecimento, essas criaturas ainda importam, porque nos lembram que o mundo é muito maior, muito mais estranho, muito mais misterioso. Você vive sua vida. E é fácil esquecer, acreditar que tudo é conhecido, mas não é. Enquanto você lê isso, um tardígrado está acordando depois de uma década congelado. Uma rã está descongelando. Um pássaro está no 7º dia de voo ininterrupto. Um polvo está editando seu RNA. A natureza não parou. Ela continua experimentando, criando, desafiando. E quanto mais olhamos, mais percebemos que mal arranhamos a superfície. Talvez o propósito não seja desvendar todos os segredos. Talvez seja apenas maravilhar-se. Reconhecer que compartilhamos este planeta com criaturas tão alienígenas quanto qualquer coisa do espaço. Da próxima vez que você olhar para o céu, para o oceano, para o chão sob seus pés, lembre-se, há mistérios acontecendo agora. Há vidas sendo vividas de formas que desafiam tudo que você aprendeu. Porque no final, a natureza não nos deve respostas. Ela simplesmente é. E nós temos a sorte de estar aqui, testemunhando. E talvez essa seja a lição final. A vida não tem limites fixos. Há apenas fronteiras que ainda não aprendemos a cruzar. E essas criaturas extraordinárias, elas já cruzaram, elas já estão do outro lado. Coincidência? Instinto? Ou algo mais profundo? A natureza não responde. E talvez não precise, porque a pergunta é mais interessante que qualquer resposta.